Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2022 do GPA. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. For those that don't speak Portuguese, we have the English simultaneous translation that can be used by pressing the interpretation button, represented by the globe icon on the bottom right corner of the screen. Choose the English option. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível também fazer o download da apresentação no ícone de chat. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do GPA, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do GPA e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Estão conosco hoje o CEO do GPA, Marcelo Pimentel, o CFO e diretor de Relações com Investidores, Guilherme Grassi, o CEO do Grupo Êxito, Carlos Mairo Giraldo, e o CFO do Grupo Êxito, Rui Souza. Passarei a palavra ao Marcelo Pimentel para dar início à apresentação. Por favor, Marcelo. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Agradeço muito o interesse e a presença de vocês em nossa call de resultados do terceiro trimestre de 2022. Eu vou abrir minha participação fazendo alguns comentários sobre os avanços nos trabalhos que estamos realizando dentro dos pilares estratégicos e os projetos que estamos trabalhando no novo GPA Brasil, e vocês podem acompanhar pela imagem dessa mandala. Na frente de top line, eu destaco o crescimento de vendas com aceleração da nossa frente de expansão e ações estruturantes importantes para o nosso crescimento sustentável nesse período. Nossa receita bruta total avançou em 14,2% e 6,6% no perímetro mesmas lojas versus o terceiro trimestre de 2021. Finalizamos o trabalho de revisão de sortimento ideal, visando a melhor gestão de categorias para cada bandeira, mas especialmente para a bandeira Pão de Açúcar. Começamos agora o processo de rollout desse projeto para as lojas, o que deve refletir em uma melhor experiência de compra para os nossos clientes. Trabalhamos também na revisão de cadeia de suprimentos e controle de estoque para melhorar o índice de disponibilidade de produtos em gôndola, um indicador que vem melhorando gradualmente e que nesse trimestre evoluiu 20% contra o terceiro trimestre de 2021. Não posso deixar de destacar ainda nossas iniciativas de desenvolvimento da categoria de perecíveis, que é uma grande fortaleza do Grupo Pão de Açúcar.
Registramos no terceiro trimestre um aumento de 1,6 pontos percentuais na penetração de perecíveis na venda total das lojas, o que é um avanço significativo dessa categoria que é tão importante para a recorrência, margem e fidelização dos nossos clientes. Desde junho, estamos pilotando um projeto específico para perecíveis que se chama Refresh. Esse projeto visa melhorar a proposta de valor dessa categoria, olhando para todo o fluxo da cadeia para entregar mais qualidade, frescor, variedade, de maneira consistente. E, consequentemente, claro, vem o aumento da venda, a redução da quebra e a melhoria da rentabilidade da categoria. Partindo para o nosso segundo pilar, de experiência dos nossos clientes, eu fico extremamente feliz em dizer que tivemos uma evolução de 35% no indicador de NPS em relação ao terceiro trimestre de 2021. Estamos trabalhando na identificação dos principais ofensores do nosso nível de serviço e desenvolvemos um plano de ação completo, que passa por reduzir ruptura, treinar nossos colaboradores na polivalência e implementar self-checkouts nas lojas. Ao final do terceiro trimestre, temos mais de 80% do parque de lojas de supermercado com self-checkouts. E começamos agora a implementar também nas lojas de proximidade. Um destaque para a loja do Minuto Pão de Açúcar, na Avenida Paulista, que é a nossa primeira loja 100% com autoatendimento. No pilar digital, temos avançado em importantes frentes no sentido de fortalecer nossa visão de multicanalidade e nossa posição de liderança no varejo alimentar no Brasil. Crescemos nosso GMV em 8% nesse trimestre e, para suportar nossa evolução, trabalhamos no aumento do sortimento, principalmente de perecíveis. Ampliamos a disponibilidade dos horários de entrega same day e de ultraconveniência, que já representam hoje 65% das vendas digitais. Isso está sendo possível pela introdução do uso do motor logístico do James nos canais do GPA e também com a ampliação da nossa parceria com o iFood na venda express. Ampliamos a nossa área de atuação com o início de mais uma parceria estratégica de vendas de varejo alimentar, dessa vez com a Magalu. Os números iniciais demonstram um grande potencial para essa parceria. Também começamos o rollout de um novo espaço para retirada de produtos de clique e retire na entrada das lojas, melhorando a experiência dos nossos clientes, reduzindo atrito, retirando barreiras e melhorando a fluidez desse processo dentro das lojas físicas. Em outubro, iniciamos os testes da operação do BIS, a plataforma B2B da Ambev, em que o GPA é o único varejista parceiro. Nosso quarto pilar é o de expansão. Alguns de vocês já me ouviram falar que eu tenho uma satisfação enorme em trabalhar em uma empresa que está investindo em um projeto ambicioso de expansão orgânica. No terceiro trimestre, nós reforçamos o nosso compromisso com essa agenda, anunciando a ampliação do número de lojas que vamos abrir até 2024 para 300 unidades, com um foco maior no formato de proximidade, por uma questão de melhor retorno do investimento, a utilização da malha logística existente e otimizada e a aderência à demanda dos nossos clientes por esse modelo de maior conveniência. No terceiro trimestre, abrimos 7 novas lojas, sendo 6 Minutos e um Pão de Açúcar na cidade de Ribeirão Preto. Fizemos 14 conversões, finalizando o nosso plano de conversões de hipermercados, com 2 lojas emblemáticas, o Pão de Açúcar da Brigadeiro Luiz Antônio e o Mercado Extra da Avenida Ricardo Jafé, ambas aqui em São Paulo. Reformamos outras 24 lojas do Pão de Açúcar para o modelo G7, que performam de maneira consistentemente melhor em todos os fundamentos. Hoje temos 45% do parque de lojas Pão de Açúcar no modelo G7. Nossa expectativa é que esse número ultrapasse 55% até o final desse ano e que esse projeto seja finalizado na sua totalidade em 2023. Para o quarto trimestre,
Temos no pipeline de aberturas mais 40 lojas no formato minuto e Pão de Açúcar. No pilar de rentabilidade, eu destaco a queda do SG&A da ordem de 0,7 pontos percentuais, resultado dos esforços de redução de quebra, otimização logística e de reestruturação da sede, que agora está mais adequada ao tamanho do novo GPA. Finalizo com o pilar de ESG e cultura, com as metas definidas de redução das emissões de gases de efeito estufa. Chegamos a uma redução de 40% nesse terceiro trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado. O time tem feito um trabalho consistente no nosso compromisso de ampliar a liderança feminina da companhia. Alcançamos no terceiro trimestre 37,1% do quadro de mulheres em cargos de liderança. Anunciamos também, com muita alegria, o lançamento de mais um produto social, que é o biscoito de polvilho Qualitar, que tem 100% do lucro revertido para o projeto de educação da ONG Gerando Falcões. Uma parceria que muito nos orgulha. Encerro aqui e passo a palavra para o Guillaume Gras para os comentários do desempenho financeiro. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos e todas. Agradeço a participação no call de resultado do Grupo GPA. Eu vou continuar no slide 7, apresentando os números do desempenho consolidado que considera todas as operações do GPA Brasil e o resultado do Grupo Éxito. As vendas consolidadas do grupo somarão 10,5 bilhões no terceiro trimestre, crescendo 8,9% comparado com o ano passado, resultado do crescimento do Brasil e do forte desempenho da Colômbia, que representou 42,5% das vendas no período. No acumulado do ano, a receita líquida cresceu 6,8% versus o mesmo período do ano anterior, atingindo 30,6 bilhões de reais. Passando para o slide 8, apresentamos a evolução da margem EBITDA ajustada consolidada, que atingiu 6,3% no trimestre, 0,8 ponto menor que no ano passado, movimentos que irei explicar mais para frente. No acumulado do ano, o EBITDA totalizou 2 bilhões de reais, com margem EBITDA ajustada de 6,6%. No slide 9, vemos que a companhia segue com uma sólida posição de caixa de 3,9 bilhões de reais, 1,7 vezes a dívida de curto prazo, e com um baixo patamar de alavancagem, que representa 1,7 nosso EBITDA. Conforme Bridge, nos últimos 12 meses, o grupo gerou um fluxo de caixa operacional de 1,3 bilhão de reais no perímetro das atividades continuadas, financiando nosso plano de investimento. No perímetro descontinuado, nossa transação relativa aos hipermercados gerou um impacto positivo de 2,4 bilhões, devido principalmente a 1,7 bilhão de antecipação das parcelas de 2023 e 2024, e que, em parte, foi absorvido pelo aumento dos juros. No slide 10, apresentamos o faturamento total do novo GPA Brasil, que atingiu 4,6 bilhões no terceiro trimestre e, excluindo custos, foi de 4,3 bilhões, resultando em um crescimento de 14,2%, impulsionado pelas lojas convertidas dos hipermercados convertidos e os perímetros mesmas lojas, que cresceu 6,6% versus o ano anterior. Destaque, dentro dessa venda mesmas lojas, para o formato de proximidade, com crescimento duplo dígito de 21,7%, explicado pelo aumento de vendas no setor de líquidas, padaria e rotisserie, além do aumento contínuo no fluxo das lojas de passagem
e maior número de lojas atendendo os parceiros de Last Mile. Na bandeira Pão de Açúcar, nossa venda mesmas lojas atingiu 5,5%. Nas bandeiras Mainstream, Mercado Extra e Compre Bem, o crescimento de venda mesmas lojas foi de 2%, impactado por um efeito pontual da incorporação do Compre Bem, que trouxe desafios logísticos e de sistemas. Finalmente, no e-commerce, nosso GMV foi de 409 milhões no terceiro trimestre, crescendo de 8% contra o ano passado, excluindo as vendas provenientes dos hipermercados no terceiro trimestre do ano passado e atingindo uma penetração online de 11,1% da nossa venda. No slide 11, apresentamos a evolução da margem EBITDA ajustada do novo GPA Brasil na visão pro forma, que considera o rateio de certas despesas que não podem ser reclassificadas para o lucro líquido das operações descontinuadas no contábil, por serem somente parcialmente relacionadas a operações descontinuadas. Dessa forma, o EBITDA ajustado totalizou 257 milhões no terceiro trimestre e a margem EBITDA ajustada atingiu 6%. Impacto de 1,1% na margem bruta, explicada principalmente por o aumento da inflação, resultando na necessidade do aumento do promo-share e contínuo aumento dos custos de transformadores de mercadorias em loja, embalagens e logísticos. E 2, o FII dos parceiros Last Mile, cujo aumento de participação em nossas vendas trouxe um impacto negativo do FII, mas foi compensado pelo impacto positivo na diluição das despesas. As despesas com vendas gerais e administrativas tiveram um aumento de 6,4% em valor contra o ano passado, abaixo da inflação no período, o que resultou em uma diluição de 0,7 ponto, atingindo 18,5% da receita líquida. Essa redução se concentra na linha de despesas gerais e administrativas, com a reestruturação realizada na sede após a transação dos hipermercados, e com isso reduzimos o percentual das despesas gerais e administrativas sobre receita de 3,7% no Q3 do ano passado para 3% nesse trimestre e continuamos com foco para diluir ainda mais essa participação. No acumulado do ano, o EBITDA ajustado totalizou 903 milhões, com margem de 7,3%. Seguimos agora para o slide 12, com o faturamento total do Grupo Éxito, que apresentou um sólido desempenho de vendas no terceiro trimestre, atingindo o quinto trimestre consecutivo com crescimento duplo dígito na venda mesmas lojas, em câmbio constante. A receita bruta totalizou 6,9 bilhões no trimestre, com crescimento mesmas lojas de 20,3% versus o ano passado, e devido à valorização do real versus o peso colombiano, o crescimento total lojas foi de 8,8%. No acumulado do ano, o Grupo Éxito soma uma receita bruta de 20,5 bilhões. No e-commerce, o GMV foi de 636 milhões no terceiro tri, crescendo 9,8% e penetração online de 9,6%. Esse crescimento no Grupo Éxito foi impulsionado com crescimento nos 3 países de atuação. Na Colômbia, o crescimento das vendas mesmas lojas foi de 14,8%, devido ao sólido desempenho do Cash & Carry no trimestre. No Uruguai, o crescimento significativo das lojas Fresh Market, com alta participação nas vendas de 51,5%, atingiu uma venda mesmas lojas de 11,1% no trimestre.
E, por fim, na Argentina, o crescimento acima da inflação foi reflexo do bom desempenho das galerias comerciais e consolidação do negócio de real estate no país, resultando em uma venda nas mesmas lojas de 126,8%. No slide 13, apresentamos a evolução da margem EBITDA ajustada do Grupo Éxito, que foi de 7,6% no terceiro trimestre, com EBITDA ajustado de 464 milhões, retração de 6,2% contra o ano passado, principalmente impactado pela inflação nos 3 países de atuação. No acumulado do ano, o EBITDA atingiu 1,4 bilhão, com margem EBITDA ajustada de 7,5%. Seguindo para o slide 14, gostaria de relembrar o cronograma do processo de separação do Grupo Éxito. Anunciamos em setembro a análise preliminar da transação pelo Conselho de Administração. Hoje estamos em fase de preparação da transação, com o pedido de aprovação dos bancos e o trabalho de toda a documentação necessária para a listagem de ADR/BDR para a obtenção de aprovação que esperamos finalizar até dezembro desse ano. Durante o primeiro trimestre de 2023, iremos passar pelo período de aprovação pelos órgãos de governança e reguladores e, assim, esperamos concluir a transação ao longo do segundo trimestre de 2023. Passando para o slide 16, eu avanço para a nossa agenda de sustentabilidade. Nesse chart, descrevemos algumas de nossas iniciativas e destaques do terceiro trimestre no Brasil e no Éxito. No combate às mudanças climáticas, seguimos evoluindo em nossas práticas e processos para a redução das nossas emissões de gases de efeito estufa, escopo 1 e 2, em linha com nosso compromisso de reduzir 38% até 2030, como ano base de 2015. Fechamos o terceiro trimestre com uma redução acumulada de 40% versus o mesmo período de 2021. No Éxito, destacou o volume de 672 toneladas de resíduos reciclados pós-consumo até o terceiro trimestre 22, 27% a mais que o mesmo período de 2021. Esses resíduos, além de serem reciclados, são fontes de recursos para os projetos da Fundação Éxito. Na frente de promoção da diversidade, destacou o aumento em 3 pontos em relação a 2021, o percentual de negros e negras em nosso quadro geral de colaboradores, alcançando 55%, que se declaram negros e pardos, e nas posições de liderança, gerência e acima, alcançamos 40,4%, que é fruto do programa de desenvolvimento para negros e negras, com a participação de 130 colaboradores e o início de uma nova formação exclusiva para mulheres negras, que conta com 70 colaboradoras. No Grupo Éxito, destacou o comércio sustentável, onde alcançamos 90,7% dos fornecedores de frutas e verduras provenientes de produção local, alinhado à nossa meta de 91% até o final de 2022. No textil, 90% das roupas são produzidas na Colômbia e com 80% de tecido nacional, gerando mais de 9.000 empregos, dos quais 70% são ocupados por mulheres. E, por fim, no impacto social, fechamos o terceiro trimestre com mais 3,2 milhões de refeições complementadas a partir da doação para bancos de alimentos e organizações sociais, parcerias de frutas,
verduras e legumes de nossas lojas que não estão em condições de venda, e isso representa um aumento de 5,5% em relação ao mesmo período de 2021. Por meio da Fundação Éxito, beneficiamos mais 45 mil crianças até setembro 22 no programa de combate à desnutrição infantil crônica de crianças de até 5 anos. O número de beneficiados aumentou em 27% em relação ao segundo trimestre de 22 e está em linha com o objetivo do ano, que é alcançar 60 mil crianças até o final de 2022. Encerro aqui nossa apresentação de resultados financeiros e proponho abrir agora nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É da Marcela Hecker, analista Sell-Side, do Credit Suisse. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Marcela, pode prosseguir. Oi, Marcelo, Guillaume, obrigada por tomarem minha pergunta, bom dia a todos. Minha primeira pergunta é assim, na visão de vocês, por que tem sido mais desafiador para o modelo de multivarejo lidar com a inflação e, consequentemente, né, os impactos na margem bruta, quando comparado, por exemplo, com o canal de cash and carry? Essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta, queria entender um pouquinho mais por que a gente viu uma aceleração com as perdas de operações descontinuadas nesse trimestre, quase 3 vezes maior do que foi no segundo tri. Obrigada. Obrigado, Marcela. Eu respondo a primeira pergunta e o Guilherme responde a segunda parte. Com relação à inflação e impactos em margem, eu acho que aqui, como parte do projeto, no primeiro pilar que a gente está fazendo, são 4 elementos, que é a questão do sortimento ideal, a questão de clusterização de lojas e o posicionamento de pricing aqui. O que a gente tem percebido é que, para muitas das nossas lojas, a gente consegue repassar parcialmente, e outras lojas onde a posição geográfica em frente à concorrência mais acirrada, isso se torna um pouco mais difícil. Acredito que no contexto da nossa proposta de valor, onde, obviamente, a gente tem feito investimentos para trazer esse cliente de volta, principalmente no que tange a retomada de categorias como higiene e limpeza, categorias como açougue, que a gente tem feito um avanço importante, e um investimento em qualidade de perecíveis no FLV, na parte de frutas e legumes, isso teve um impacto inicial porque a gente não consegue passar ou repassar a inflação direta nesses produtos. É algo que vai ser gradual, a gente entende ser importante nesse primeiro momento consolidar a proposta de valor para que o cliente veja no Pão de Açúcar, especificamente falando, o destino para fazer a compra completa e não só a compra premium, e, portanto, a gente precisa adequar nosso posicionamento com relação aos concorrentes diretos, seja ele hipermercado ou cash and carry, principalmente em produtos de alto consumo aqui, que seria a parte de mercearia básica e higiene e limpeza. Eu acho que é um pouco dos desafios que nós temos no momento, mas estamos fazendo isso consciente de ser a estratégia correta de se fazer nesse momento para retomar a relevância da cesta completa para esse cliente e aí, eventualmente, ir ajustando o nosso posicionamento de pricing
à medida que a gente ganha força de volume, até mesmo nas negociações com os nossos fornecedores dessas categorias. Guillaume. Em relação ao resultado das atividades abandonadas, o resultado é principalmente fruto de complemento de provisão que fizemos na parte dos casos trabalhistas. O ritmo de entrada foi maior que previsto nesse trimestre. Até hoje, mais de 50% dos colaboradores que foram demitidos entraram em processo, e já está provisionado. Nós temos uma metodologia de provisão de reconhecer esse custo na entrada do processo, e para mitigar esse custo, temos uma política de acordo com empregadores de forma a reduzir esse custo. Perfeito, pessoal. Marcelo, se eu puder só fazer um follow-up na sua resposta, você comentou que nas regiões onde a competição é mais acirrada, isso tem sido ainda um pouco mais difícil de repassar a inflação no preço. Você pode só dizer para a gente quais são essas regiões? São regiões, Marcela, mais periféricas, né? A gente tem, no contexto, e eu diria, são regiões mais periféricas, principalmente com bandeiras do mercado extra, e diria muito aqui falando de periferia de São Paulo e Rio de Janeiro. E no contexto de Pão de Açúcar, o que a gente tem conseguido fazer, à medida que as lojas G7 são reformadas, por isso do nosso foco de continuar com esse programa, nós temos conseguido aumentar venda e margem nesse modelo. Então, por isso do processo ser gradual. Para a bandeira extra, a expectativa é de ter uma percepção de preço mais acirrada, e para a bandeira pão está mais atrelada à experiência. Então, para vocês terem uma ideia, nas lojas G7 do Pão de Açúcar, a gente já opera com um crescimento de venda em torno de 5 pontos acima da média das não reformadas e 1 ponto de margem acima das não reformadas. E é esse o modelo que, para 2023, a gente, com o rollout de G7 e também o ajuste dos posicionamentos para mercado extra, a gente tem a projeção de retomando e recuperando essa margem. Perfeito. Super obrigada, pessoal. Obrigado. A próxima pergunta é do Thiago, analista sell-side da XP. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Thiago, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem bem? Ouvimos sim. Escutamos sim, Thiago. Opa, show. Obrigado, pessoal. Bom dia, Marcelo, Guilherme, Carlos Mari e todo o time aí do GPA. Obrigado aqui por pegarem as nossas perguntas. Acho que do nosso lado a gente tem basicamente 2 temas que a gente queria abordar. Acho que o primeiro, pensando em rentabilidade, né, e acho que aqui olhando um pouco para despesas gerais administrativas, tanto no release quanto no qual aqui vocês comentaram do foco, né, da empresa de continuar diluindo, né, ainda mais a participação aí dessa linha como percentual da receita líquida. Então, acho que minha pergunta vai um pouco na linha de tentar entender se esse nível de SG&A da companhia já está, né, no nível que vocês gostariam que ela estivesse, ou se ainda existem aí sinergias de ajustes a serem feitos daqui para frente, né, seguindo aí essas ações que vocês têm implementado desde a reestruturação da sede. E aí acho que isso acaba conectando um pouco para a gente tentar entender se essa diluição vem de alavancagem operacional ou se ela vem de sinergias e cortes, né, de despesas que ainda poderiam estar por vir aqui, né? Acho que esse é o primeiro ponto, e aí tentar entender ainda nesse contexto como um todo, né, como que isso acaba conversando aqui com aquele ponto que a gente, né, vem trazendo aqui desde o começo do ano, de atingir aqui um nível de margem EBITDA mais elevado na operação do Brasil, principalmente. Acho que são esses os 2 pontos que eu queria abordar, pessoal. Obrigado.
Obrigado, Thiago. São ótimos pontos e nos permite reforçar a estratégia com relação ao quinto pilar de rentabilidade. Parte do que está acontecendo aqui, e por isso que realmente vai ser uma recuperação gradual, nós estamos atuando em 3 pontos mais rapidamente, enquanto o time comercial trabalha também na questão de negociações comerciais com os nossos fornecedores. O primeiro dele é o que está mais evidente no momento, que é a reestruturação da sede, e isso aqui a gente finaliza até dezembro com ganhos bastante expressivos, como já começou a se materializar no terceiro trimestre, e a gente vai ver esse impacto ainda melhor com relação a esse ponto no quarto trimestre. Importante ressaltar, no entanto, que nós fizemos isso com muito critério, muito cuidado e principalmente com muito respeito ao time, para que não fosse simplesmente um corte aleatório buscando a redução. O que a gente obteve com esse corte é realmente um aumento de sinergia, agilidade no processo de produtividade, processo de tomada de decisão dos líderes aqui da sede, e a gente começa a ver benefícios com esse movimento. O segundo ponto, que nós também temos conversado bastante, que é a otimização dos custos logísticos. Nós, com a saída do hipermercado, nós estamos trabalhando junto com o time de supply, time comercial, time de logística, com os nossos fornecedores, e a gente acredita que ainda vamos ver melhorias nesse número nos próximos trimestres, com a otimização do custo logístico. E, por último, a melhoria da nossa gestão de perdas. Com a mudança do hipermercado, nós tivemos bastante problema, principalmente nos primeiros 2 trimestres do ano, tendo que gerenciar o overstock dos hipermercados que vieram para os supermercados. Isso trouxe, sem dúvida nenhuma, um grande desafio e teve um reflexo no número total de perdas, de quebras da empresa. Esse número já está melhor no terceiro trimestre e continua melhorando no quarto tri. Na nossa métrica, olhando para os próximos 3 anos, a gente acredita ainda que temos um número bastante relevante que vai contribuir a reduzir, que vai contribuir também na margem EBITDA do negócio. Para o seu último ponto, com relação ao EBITDA, a gente também acredita que o EBITDA do Pão de Açúcar deve melhorar, e precisa melhorar, e deve ir cada vez mais trabalhando para um high singles e tocando em duplo dígito. Só que a gente acredita que isso vai ser feito de forma gradual para que seja feito de forma sustentável. Então, no nosso projeto de 3 anos, a gente vê essa recuperação gradual acontecendo e 2024, 2025 sendo aonde a gente chega em patamares de margem EBITDA ideais para o negócio em relação a onde estamos hoje. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. A próxima pergunta é do Joseph Giordano, analista sell-side do JP Morgan. Joseph, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Joseph, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Pimentel. Bom dia, Guilherme. Obrigado pela minha pergunta. Aqui são 2 perguntas. A primeira, acho que vai no cérebro de crescimento. A gente tem um plano de expansão. Queria ver se já tem algum update de como é que está a prospecção de ponto, se já tem alguma obra a caminho, e em quais regiões hoje a gente deveria ver essas aberturas. Acho que essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, ela volta um pouco nessa questão de margem, né? A gente vê a margem bruta, que vocês já comentaram, bastante pressionada. Então, eu queria entender com vocês se os níveis históricos de margem bruta podem retornar dentro desse segmento, ou se a gente deveria pensar que hoje, estruturalmente, a gente tem um nível de margem
bruta inferior, dada a necessidade de reposicionamento dos formatos. E aí, por último, né, dentro de uma estratégia de diferenciação, hoje, o que vocês têm feito de diferente dentro de mercado extra, principalmente para se diferenciar do seu competidor mais regional, mais supermercadista de bairro, né? Entendo que aqui talvez é um mercado muito mais difícil e até discutir se não faz sentido tentar mudar a bandeira e usar isso aqui como uma oportunidade de guarda-chuva para a bandeira Pão de Açúcar dentro de um contexto de segmentação de lojas. Obrigado. Obrigado. Com relação à expansão, vamos lá. Expansão, a gente continua com muita coisa no pipeline. Nós temos aí hoje várias lojas em obra, né, ainda para abertura esse ano, seja, na sua grande maioria, Minuto, mas também temos 5 lojas Pão de Açúcar em obra. Nós temos aqui, Joseph, comparado com o que a gente tem como expectativa para a abertura no 4T, talvez a gente tenha 2 lojas do Pão de Açúcar que transborda para o primeiro trimestre de 23 devido a algum delay de obra dos nossos fornecedores, mas com relação às nossas metas e certamente com relação à meta maior de 300 lojas, a gente continua firme nisso. Um outro ponto importante, diferente até do que acontecia nos anos passados, é que a gente já estamos com próximo de 40% dos pontos aprovados para 2023 já no pipeline, ou seja, a gente já entra o ano com uma carteira de pontos aprovados, e aí quando eu falo aprovados, contratos assinados com os locatários, já prontos e com uma forte demanda de construtoras para que a gente também antecipe o número de aberturas, não deixando que fique muito foco no último trimestre, que é sempre o maior desafio. Então, obviamente, com relação à localização, como eu tenho dito, foco para Minuto Pão de Açúcar, foco total na cidade de São Paulo. Esses pontos têm dado muito, muito certo para a gente está vendo uma recuperação, um amadurecimento dessas lojas mais rápido do que o planejado. Nós estamos já conseguindo chegar no modelo de margem EBITDA para essas lojas muito próximos ao modelo Pão de Açúcar, o que está nos ajudando a acelerar esse modelo. Não queremos agora ir para cidades novas, a gente quer tirar proveito da força da marca, da malha logística que já tem e também utilizar dessas lojas como pontos de ship from para o modelo de .com. Então, aqui estamos bastante sólidos com o plano de expansão. No segundo, com relação à margem bruta, eu acredito que a gente tem um caminho bastante importante de recuperação de margem bruta pelos temas que eu falei anteriormente aqui, a começar de redução de quebra, que ainda estão em números elevados comparados ao mercado. Então, eu acredito que a gente tem, nos próximos 2 anos, pelo menos um ponto de margem com redução de quebra. Temos também os ajustes que estão sendo feitos de otimização de produtividade, seja no modelo de loja, seja no modelo de produção de produtos e negociações com os fornecedores, principalmente nas categorias que nós tínhamos deixado enfraquecer. Então, aqui, eu acredito que, quando a gente olha para projeções futuras, as margens que estamos vendo agora certamente não são as margens que nós temos o potencial de entregar para o futuro. E por último... Perdão, Marcelo, temos também na margem bruta ponto a ser capturado do lado da logística. Verdade.
Lembrando que hoje o fornecedor não participa no custo de entrega do CD para as lojas. E aqui, de novo, é um ponto que estamos mirando para negociar com eles. E, por último, no que tange a mercado extra, eu acho que não. O mercado extra está sendo uma surpresa positiva a partir do trabalho que o Geraldo Monteiro, que chegou junto com o Joaquim no comercial, tem feito um trabalho muito competente na retomada da relevância da proposta de valor do mercado extra. Esse, inclusive, tem sido uma bandeira que nós estamos vendo recuperar mais rápido. Aqui, diferente do Pão de Açúcar, é uma proposta muito concentrada em mercearia e no marketing de perecíveis, mas voltado para esse público que é muito mais impulsionado por preço. E à medida que a gente está ajustando os modelos de compra de volume para esse modelo de bandeira, ajustando também, já fizemos o ajuste do modelo de marketing com os leafletos que nós estamos preparando para esse modelo. Ampliamos a junção, a unificação da bandeira Compre Bem com mercado extra nas praças onde a gente tem a mesma catchment area de TV regional, e a gente está fazendo anúncio regional com as duas bandeiras, e a gente está vendo uma recuperação mais acelerada dessa bandeira. Então, para o nosso modelo de negócio, a gente acredita que ela tem no lugar próprio dela e não seria necessário mudar a proposta de valor para mercado extra. Obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta é do Gustavo Fratini, analista sell-side do Goldman Sachs. Gustavo, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Gustavo, pode prosseguir. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Guilherme. Eu tenho duas perguntas relacionadas ao GPA Brasil. A primeira é sobre a performance relativa, né, dessas antigas lojas de hiper que agora foram convertidas, né? Se a gente compara elas com uma loja média do formato G7, tem alguma diferença significativa de venda, de sortimento de produtos ou até mesmo de rentabilidade e o perfil de cliente que frequenta essa loja? E a segunda pergunta é que vocês mencionaram, né, esse impacto da incorporação do Compre Bem. Eu acho que até na última pergunta vocês falaram um pouco de unificar essa bandeira, né, com o mercado extra. Essa vai ser uma marca que vai deixar de existir? Vocês podem dar um pouco mais de detalhes sobre essa integração e se isso vai ter algum impacto no próximo quarter? Obrigado. Deixa eu começar pela última, então. Não vai mudar nada. O que a gente está aproveitando é a sinergia entre as duas bandeiras, uma vez que a proposta de valor é a mesma. E aqui é exatamente o que a gente tinha planejado, né? Ao unificar e incorporar o Compre Bem, ele começasse a se beneficiar do modelo de compra, seja de mercearia ou de perecíveis. Então, a bandeira permanece. Acho que para o que eu poderia dizer, não vejo hoje necessidade de expandi-la. Então, quando a gente estiver falando de expansão, acho que faz muito mais sentido a gente continuar expandindo a bandeira do mercado extra do que a bandeira do Compre Bem. Mas aqui vão ficar. Com relação à performance das lojas convertidas, é um processo gradual, porque existe, e o que a gente está vendo aqui? Quando você migra, as lojas que migraram de hipermercado extra para mercado extra, essas estão com uma aderência mais rápida e maior, porque a proposta de valor no alimentar permanece muito semelhante. Então, aqui a gente percebe uma retomada para os níveis planejados mais rápido. Quando você tem a mudança
de hipermercado extra para Pão de Açúcar, nós ainda temos um nível de performance que não está nivelado. A grande maioria das bandeiras estão a 90% das lojas, a 90% do índice que nós gostaríamos que elas já estivessem. Então, a gente está vendo essa retomada gradual. E ainda temos uma ou duas lojas, eu diria especificamente, que ainda não estão nos patamares que nós gostaríamos que estivessem. E aqui nós temos um grupo de trabalho, uma força-tarefa, trabalhando especificamente nessas lojas. Com relação à rentabilidade, com relação à aderência, nós estamos bastante confiantes e felizes com os resultados. Essas lojas já estão tendo um NPS bem melhor do que tinha quando era no hipermercado. A participação de perecíveis dessas lojas já estão acima dos 50%, que era exatamente o que a gente queria, principalmente na bandeira Pão de Açúcar. E agora realmente é fazer a transição, porque existe sim uma transição gradual de clientes. Você tinha clientes que eram muito mais focados em high-low e preço, e você, nas transições para a bandeira Pão de Açúcar, está conseguindo trazer gradualmente esse outro cliente que não só está entrando por preço, mas também por sortimento, por frescor, por qualidade, por experiência. E o que a gente está vendo é gradualmente esse novo cliente chegar nas nossas lojas e ter uma maior recorrência. Parte do que a gente está olhando também é o aumento consistente dos nossos clientes premium. São os clientes que participam, obviamente, com um percentual muito maior da venda e da rentabilidade. E a gente está fazendo com o CRM e com o marketing um trabalho específico de capturar esses clientes para essas novas lojas. Perfeito, obrigado. A nossa próxima pergunta é do Vinícius, analista sell-side do Bank of America. Vinícius, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Vinícius, pode prosseguir. Oi, bom dia, Marcelo, Guilherme, e obrigado por pegarem a nossa pergunta. A gente queria tentar explorar um pouco mais as iniciativas de melhoria operacional a nível de loja, que podem contribuir para essa expansão de margem e EBITDA que vocês comentaram. O que vocês já conseguiram identificar como maiores oportunidades nessa frente, o que já foi implementado, e também se ainda enxergam alguma oportunidade em termos de otimização e redução de estoque. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Sim, nós, dentro do trabalho que nós fizemos de otimização da sede, também fizemos um trabalho, estamos fazendo um trabalho no que tange a loja. Existem alguns caminhos que nós estamos investindo com relação à melhoria de produtividade de loja. O primeiro deles é com a expansão do número de self-checkouts que nós estamos nas lojas. Isso está sendo bastante importante para a gente, não só pela otimização de produtividade, mas também pela experiência do cliente. Todas essas lojas com self-checkouts têm um NPS melhor do que as lojas que não têm. Então, a gente quer avançar aqui. Segundo ponto, ainda na experiência do caixa, que era um dos pontos, dos maiores pain points para a experiência do cliente, é o trabalho que fizemos já, 100% completo, de multifunção. Então, todos os colaboradores de loja são treinados para operar no caixa, portanto, reagem à necessidade com muito mais rapidez, redução de fila, e isso também foi trazendo um ajuste para que a gente pudesse adequar a polivalência dentro das lojas, e isso ajuda na gestão de escala e, por consequência, no número de operadores. Terceiro ponto que nós estamos fazendo é na área de perecíveis. Tem um trabalho importante que está sendo trabalhado com o time com relação às parcerias que nós temos com alguns fornecedores no que tange a área de sushi, a área de delicatessen, toda a área de restaurantes. E nós estamos analisando, temos 5 lojas em piloto,
o que vale a pena internalizar contra terceirizar, e esse é um trabalho que, no primeiro trimestre do ano que vem, a gente deveria começar a ver benefícios nesse quesito. Com relação à produtividade, no entanto, e aí eu queria reforçar aqui com vocês, é que a gente está tomando, diferente da sede, que fomos bem agressivos, em loja, principalmente loja Pão de Açúcar, nós vamos ser muito mais cuidadosos, porque muito do que a gente quer fazer é recuperar a bandeira no que tange a experiência de compra, e consolidar essa bandeira como uma bandeira premium do varejo alimentar. Então, aqui, o que a gente está fazendo bastante testes para garantir o que é investimento, portanto, que traz retorno, fidelização do cliente, e o que é despesa. E não necessariamente tudo vai ser visto da mesma forma. Existem, por exemplo, testes avançados de central de distribuição, para que a gente possa reduzir o custo de produção de alimentos loja a loja, fazer isso através de centrais de produção, mas tudo com muito cuidado, principalmente na bandeira Pão de Açúcar, porque nossa prioridade é retomar a relevância dessa bandeira com o cliente premium das cidades onde a gente está presente. A pergunta do estoque. Verdade. Basicamente, temos estoque que gira por volta de 50 dias. Temos ganho lá potencial que queremos capturar por volta de 2 dias, principalmente em categorias onde vemos excesso de estoque, que são líquidas, álcool e vinhos. 2, mercearia. E 3, limpeza, perfumaria. Aqui, esse plano de redução de estoque está também relacionado com o plano de redefinição do sortimento que está fazendo o comercial, e esperamos capturar esses 2 dias no decorrer do ano que vem, quando estará implementado esse novo sortimento. Perfeito, obrigado, pessoal. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra a Marcelo Pimentel para as considerações finais da companhia. Bom, eu agradeço novamente a presença de todos vocês aqui no call. Gostaria de reforçar que seguimos firmes e convictos no projeto de recuperação do GPA através do fortalecimento da proposta de valor do nosso negócio. Esse é um projeto de médio e longo prazo, não é uma virada que vai acontecer do dia para a noite, mas que precisa ser feita com muita objetividade. Temos trabalhado muito, com foco, sem distração, no sentido de ter uma execução pragmática que nos traga resultados consistentes e duradouros. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os 37 mil colaboradores que têm trabalhado incansavelmente nesse projeto. Tenho confiança de que estaremos em 23 muito melhor posicionados como operação fortalecida para colher os frutos desse trabalho que temos realizado. Obrigado a todos e bom dia. Declaramos que a videoconferência está encerrada. O Departamento de Relações com os Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.